Vocês estavam sendo pagos para fazer uma análise de risco. Aconteceu isso que o senhor falou. O senhor não faz análise, assina sem conclusão e o senhor acha que não é normal. E o que o senhor acha que eu devo achar do senhor? O senhor trabalhou de 2001 a 2006. E depois o senhor foi trabalhar onde? Na Odebrecht. Com quem que chamou o senhor para trabalhar lá? Na verdade, eu tinha tomado uma decisão pessoal de buscar um novo ciclo de carreira. Eu procurei, na verdade, o senhor Carlos Napoleão, dizendo que tinha... Como? Senhor Carlos Napoleão, que era a pessoa de contato na época da SBCE, e dizendo que tinha interesse em me apresentar para alguma oportunidade, alguma posição na empresa. Mas eu não fui contratado por ele, fui contratado por uma outra pessoa e não trabalhar numa outra área. O seu Carlos Napoleão fazia o quê na Odebrecht? Ele era executivo responsável por coordenar todas as transações de BNDES, quanto a videodocumentação, documentação para desembolso, é uma pessoa de coordenação dessas atividades. E o senhor fazia o quê lá na SPCE? Na SBCE, eu fazia a liderança desse grupo de analistas que fazia os estudos, né, as análises, os documentos que eram apresentados ao COFIO. Então, o senhor está me dizendo que quem chamou o senhor e falou que tinha uma vaga lá na Odebrecht era a pessoa que fazia essa negociação entre a análise de crédito e o senhor era a pessoa responsável por análise de crédito? Na verdade, uma segunda pessoa me chamou, que foi apresentada por ele. Aí ele te apresentou para uma outra pessoa. Exatamente. E quem é essa pessoa? O senhor Paulo Cezena. Paulo o quê? Cezena. E o que o senhor Paulo Cezena faz lá? Na época, ele era diretor de uma área de operações estruturadas, que, não, nesse caso, para mim, não envolvia operações de crédito à exportação com as agências brasileiras. Tá. Outra coisa que eu estava querendo saber do senhor é o seguinte: o senhor falou que a Camex sempre utilizava as taxas da OCDE. Na realidade, a gente sabe que ela fez vista grossa para vários países da CCR, vista grossa que eu digo assim, mudou de 7 para 1, né? Não é isso? Não me lembro se foi uma decisão da Camex, mas do sistema houve uma decisão, eu não participei dela, eu não participei da elaboração dos documentos que deram origem a esse seguro. Não me lembro por quê, eu não lembro se eu ainda era analista, né, ou se por outro motivo. Mas, efetivamente, o sistema tomou uma decisão não baseada, nesse caso, saindo do que seria a orientação da OCDE, mas, de fato, de precificar a transação de 1 de 7, mesmo países que, com o CCR, sem o CCR, teriam outro risco de crédito. E em Cuba, o que aconteceu? Eu não participei da transação de Cuba, não posso falar, isso foi posterior a 2006. Tá. E aí eu pergunto para o senhor era analista, o que o senhor fazia, o que o senhor analisava? Como analista e, posteriormente, como gerente, era a minha equipe que fazia isso, toda a documentação que era recebida, que era relevante sobre a transação, qual era o propósito daquela construção, que era apenas importante se apresentar, né, e fazia análise de risco de crédito de país ou de risco comercial quando a transação não fosse de crédito soberano, que não eram esses casos que estamos mencionando aqui das construtoras. Bom, então eu quero entender aqui, se o senhor puder me ajudar, assim, existe uma determinação que muda a análise de risco, que é um número, simplesmente um número. Só que esse número ele te dá uma possibilidade de você pegar um valor maior e um prêmio menor, não é isso? Uhum. Mas existe toda uma outra análise de risco, porque tem que ter garantia, que tem que ter isso, né? Aí eu quero entender o seguinte: o senhor, como analista que se tornou analista superintendente ali, gerente dos analistas, o senhor se baseou só pelos números ou o senhor teve uma outra análise além dessa? Senhor deputado, é importante mencionar que a metodologia de precificação ela era aplicada para todas as transações a partir de certos critérios. Deixa eu só colocar aqui, então, mais claro. Pois não. Quando a gente fala que nós mudamos o país de 7 para 1, significa o quê? Que o país ele tem mais crédito, não é isso? Ele tem a oportunidade de pegar mais crédito. Do ponto de vista atorial, isso permitia, sim, mais crédito. Mais crédito, muito mais, na realidade, porque ele vai acumulando. E ele também paga um prêmio menor, não é isso? Menor. Mas ele tem que mostrar o bem garantia, concorda comigo? Na verdade, não exatamente, porque o que estava se precificando era, sim, o risco de crédito soberano, a capacidade dele em pagar de aquilo pagar. ali. E aí o senhor analisou, só através disso, o senhor analisou que estava tudo ok? Na verdade, não bem assim que se dava. A questão da precificação, ela decidida numa outra instância, nesse caso, era
era um sistema, tá, que a gente tinha variáveis como prazo, qual era o risco país, prazo de garantia, prazo de carência, prazo de repagamento. Isso tudo permitia se calcular numa métrica, né, como a gente chama de AX mais B, calcular, na verdade, qual era o prêmio a ser cobrado. A gente tinha que se submeter a isso, né? Não competia aos analistas, muito menos a mim, alterar essa regra. Essa regra era aprovada e não competia a minha área versar sobre ela. Tá, então, ontem nós tivemos o senhor Fernando aqui. O senhor Fernando estava acima do senhor ou abaixo do senhor? Em algum momento, ele era meu gerente, eu era analista, depois passamos a ser pares, mas com divisão de trabalho ali por área. Fala de novo, como que é? Pois não. No primeiro momento, ele era o quê? Ele era gerente e eu analista. Ele estava acima de mim. Em um dado momento, eu fui promovido, passamos a ser pares. Além do Fernando, a estrutura que se dedicava a esse assunto tinha outros gerentes. Gerente de risco país, gerente de risco portfólio, carteira, gerente de pequenas e médias empresas. Na verdade, a gente é um colegiado, né? Quando o analista submetia, a gente tomava decisões em relação àquelas transações que eram apresentadas. E, efetivamente, cada uma dessas áreas cumpria ali com uma parte do trabalho. A área de risco país desenvolvia os relatórios específicos sobre análise de risco país. A minha área fazia análise das transações e o enquadramento delas em relação às pré-condições necessárias para o seguro de crédito. Tá. Aí o senhor está dizendo que o senhor é par do seu Fernando, e o seu Fernando ontem falou que ele era, vamos supor, as operações chegavam para dizer o seguinte: tem que enquadrar. O que significa esse tem que enquadrar? Eu não reconheço isso, acredito, por uma questão temporal também. Eu fiquei lá de 2001 até 2006. Naturalmente, de 2006 até 2015, muitas coisas desenvolveram e eu acredito que muitas mudanças ocorreram. Um exemplo disso, até 2006, a CAMEX ela não participava nesse processo decisório. Isso foi alguma mudança regulatória. Mas não é isso que a gente posterior. olha nas atas. Eu entendo. Mas... As atas, ela fez toda essa mudança. Perfeito. Mas até 2006, eu não vi nenhum caso em que isso ocorresse. Era a competência do COFIG aprovar as transações. Se em algum momento passou a CAMEX ter a prerrogativa de fazer isso, algo que antes era uma prerrogativa do COFIG, eu não conheço, eu não participei, eu não posso falar a respeito. Quem que fazia parte do COFIG? Isso mudou um pouco, mas, em geral, eram 5, 6 ministérios representados aí por secretários executivos ou secretários, mas a Fazenda com a SAIM e o Tesouro. Em algum momento o planejamento participava, mas acho que deixou de participar do COFIG. O EDIC, Desenvolvimento, né? O MRE. Em algum momento o Banco Central participou, mas deixou de participar até porque ele queria se distanciar da questão do CCR, né, numa visão ortodoxa de Banco Central. E aí, como membros não votantes, a SBCE, o BNDES, o Banco do Brasil e, em alguns momentos, o IRB, que também deixou de participar em algum momento. Então, o senhor está me falando que no período que o senhor estava lá, o Banco Central quis se afastar por conta do CCR, porque era uma visão ortodoxa, e ninguém questionou isso? Na verdade, porque eu não sei precisar isso, tá? Para o tempo. Mas Para mim é importante. o Banco Central era membro talvez até antes de 2002, né? E isso vem de antes. Não, o CCR mudou em 2003. Nós temos 2003? 2003. Janeiro, né? Não, em novembro. Em novembro? Em novembro. Eu acredito que a lei que deu origem a isso seja final de 2002. Saber. Desculpa se eu sou preciso aqui. Foi ali. Tá. Mas, de qualquer maneira, o Banco Central ele saiu porque ele não sentia que seu era papel... ortodoxo demais, que seu papel não era participar do crédito. Não, mas o senhor falou aqui agora que você achou que o Tesouro Nacional... o Banco Central saiu porque ele não concordava com esse negócio do CCR. Foi isso que o senhor falou. Exatamente. O próprio CCR deixou de ter o amparo do Banco Central como garantidor por uma decisão, se eu não me engano, foi do Sérgio Verlan, que era diretor do Banco Central na época. E o senhor, como analista, não questionou isso? Não cabia a mim questionar. Não? E o que o senhor tinha que fazer? Na verdade, o que eu tinha que fazer... Era analisar. Era analisar as transações que chegavam, o atendimento, né, de enquadramento das transações, as informações que estavam sendo prestadas, tomar o parecer do risco país, fazer Mas a se o senhor está falando que o risco país, o senhor tinha que analisar,
O Banco Central diz que sai porque não concorda do CCR, que o que o senhor fazia, que não cabia o senhor a questionar isso. Eu quero só entender isso. Esse assunto do Banco Central, ainda que eu tenha, talvez até me excedido aqui, dando o senhor comentário. Está falando... Não cabia a mim. Isso aí é política. Eu não estou perguntando se o senhor está questionando o que o Banco Central. Eu estou perguntando o seguinte, não cabe o senhor, como analista, pensar, do Banco Central saiu, eu vou também questionar? Ou não? O senhor pegou e ficou assim, que nem um tampa-olho e fez o que quis? Eu não podia, eu não tinha o que me manifestar e que influenciar em relação a isso. Então, o senhor está confirmando que o senhor Fernando ontem falou que o senhor tinha que enquadrar de qualquer maneira, e então o senhor enquadrava. É isso que o senhor está me dizendo. Não, isso não. Na verdade, a gente enquadrava mediante o atendimento das informações que eram necessárias, né, e levávamos ao comitê de crédito, ele sim que apreciava as transações que eram submetidas pelos analistas com o meu apoio. As decisões elas saíam desse comitê de crédito, não eram monocráticas. E esses comitês, eles então entregavam as decisões, porque nós temos aqui o relatório sem nenhuma conclusão, e o senhor acha isso normal? Não acho normal. E por que se fazia desse jeito? E o senhor assinava dizendo assim que estava sem conclusão? Não me lembro do detalhe. Eu não me lembro, inclusive, se assinei alguma coisa, mas, naturalmente, deveria-se haver a expectativa de uma opinião em todo o relatório de análise. Vocês estavam sendo pagos para fazer uma análise de risco. Aconteceu isso que o senhor falou. O senhor não faz análise, assina sem conclusão e o senhor acha que não é normal. E o que o senhor acha que eu devo achar do senhor? Eu não estava, na verdade, participando da gestão desse contrato. Acredito que aí o próprio gestor dentro da SBCE e também do lado do setor público, né, que representava a União, pode falar a respeito disso. Eu não tenho comentários a respeito desse assunto. Espera aí, que eu ainda vou pegar aqui. O que eu ia fazer? Bom, eu estou querendo entender uma outra coisa. Houve uma mudança para 2014, de todos esses procedimentos que existiam, de repente mudou tudo. CCR, mudou a forma de fazer. Como que o senhor vê isso? Eu não participava em 2014. O senhor não participava. Agora, eu quero perguntar uma outra coisa para o senhor. O senhor é a pessoa responsável pela análise. O senhor conhece a outra empresa? Essa relação era direta? O senhor conhecia? A pessoa ia lá no seu trabalho, ia lá na sua sala, ia lá entregar o parecer? Como que era isso, essa relação? Porque como que o senhor conhece o senhor Carlos Napoleão, que era a pessoa responsável pela Odebrecht, e o senhor dentro de uma sala analista? Para mim, era uma pessoa que teria que ser bloqueada, no sentido de que você não pode estar ali em contato, e a gente percebe que tem uma relação bem estreita entre o senhor e o senhor Napoleão, que são pessoas que têm, vamos dizer assim, um de um lado do balcão, o outro do outro lado do balcão. Cabia ao senhor Napoleão, naturalmente, apresentar as transações. Eu não me lembro se eu conheci ele como analista. Sem dúvida, eu trabalhei nesse sentido de receber as informações como gerente. E, geralmente, sempre acompanhado de um analista, né? E, na verdade, escutarmos as apresentações que ele fazia das transações para que a gente pudesse ter material de apresentação dessa transação no nosso comitê. Era parte do trabalho escutá-lo. E era parte de trabalho ele também escutar, que o senhor estava almejando um outro trabalho, querendo sair de lá? Não. Mas aqui aconteceu, né? Aconteceu. Pois é, seu Rubens, eu ouço o senhor falar aqui a questão da ética, que a ética é subjetiva. Eu discordo do senhor. E eu quero dizer para o senhor que mudou. Não é porque foi colocado um código de ética na empresa, não. Sabe por quê? Porque as pessoas foram para a cadeia. Quando o senhor trabalhava lá, o senhor não imaginava que as pessoas pudessem ir para a cadeia. Mas agora está indo. E é por isso que o senhor, quando o senhor tivesse voltado ao tempo, se a gente tivesse uma máquina do tempo, o senhor não faria o que o senhor fez. Porque com a consciência de que tem sim que pagar as coisas que fez, o senhor não faria. Aí vem a ética. Se o senhor não faria, é porque o senhor estava fazendo errado. O senhor falar que o senhor é economista, uma pessoa que é paga pelo povo, porque o senhor estava sendo pago pelo povo, porque até isso era nós que pagávamos, para fazer uma análise e não fazer essa análise crítica e falar que não tem ética, o senhor me desculpa. Aqui a gente não está fazendo, aqui a gente não está brincando, não. E não é brincando comigo, com o relator, com o presidente, com as pessoas que estão nos vendo aqui, não. Nós estamos falando do povo brasileiro. Eu imagino, eu vi que o senhor é casado, eu imagino que o senhor tenha filho. É esse povo que está aqui para o futuro. E o senhor contribuiu, sim,
para impunidade acontecer, porque até então tudo era possível. Mas essa CPI aqui, eu quero fazer um compromisso com o senhor, e eu acho que é o compromisso que todos nós temos. Aqui terá, sim, CPF e identidade e digital. E, como eu disse ontem para o doutor Fernando, o senhor foi um instrumento desse tanto de corrupção que tiraram do nosso país. É isso que eu queria dizer para o senhor.